This call is now being recorded. Olá, estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos estudar um pouquinho sobre as formas de conhecimento. E dentro das formas de conhecimento, vamos fazer não um confronto, mas sim um paralelo entre ciência e religião. Conhecer um pouquinho desse fenômeno que é as diferenças, as convergências, enfim, as similaridades que há entre a religião e a ciência. E já de cara dizemos que não é uma contra a outra, pelo contrário. Antigamente se tinha a ideia que uma era contra a outra e hoje a gente já sabe que não é e que as coisas ganharam novos conceitos a partir daí. Então o objetivo de hoje é mostrar as formas de conhecimento que apropria a ciência, que apropria a religião. Ciência, então, definindo mais propriamente dita como conhecimento. Então, o que a ciência ela vai partir de um método, né? Então, o método, ele normalmente ele vem ou impedir ou reduzir o erro. Não que o erro não exista na ciência, o erro existe na ciência também, só que é um erro menor. Por quê? Porque a gente parte de um método, de um princípio. Normalmente esse método já deu certo em outros experimentos e agora nós estamos evoluindo esse método para este processo. Então, os erros se reduzem muito. A ciência pretende produzir uma verdade a partir da investigação, a partir do processo de racionalidade, um método claro, um método objetivo e assim por diante. Uma primeira atividade que a gente pode fazer aqui seria o seguinte: citar um exemplo de um conhecimento científico. Seria a busca pela descoberta e cura de doenças. Isso é um exemplo de conhecimento científico. Então, sem sombra de dúvida, nas pandemias, por exemplo, gripe aviária, peste negra, SARS e coronavírus, é a busca pela descoberta de uma doença ou de uma calamidade pública em termos de doença. Isso é ciência, né? E ela é aplicada desde na construção de um carro à descoberta de um câncer, da cura de um câncer e assim por diante. O que é o conhecimento religioso? O conhecimento religioso, ele é o seguinte: religião vem de religar alguma coisa. Então, a ciência religiosa, ela parte do ponto de vista da fé e crença. E tem como inspiração máxima os seus textos sagrados, mais propriamente a Bíblia, o Alcorão ou o livro sagrado muçulmano. Então, os textos sagrados, seja eles do Oriente, do Ocidente, ou seja, não importa de onde seja, mas que eles sejam textos sagrados. Aqui, podemos incluir a Bíblia, mais conhecida no nosso mundo oriental, né? Ou melhor, desculpa, o mundo ocidental, mas lá no mundo oriental você tem também o Alcorão, tem o Alcorão, tem no Oriente Médio, enfim, o livro sagrado é que vai inspirar essas pessoas. A religião, religar, como já falei antes, é uma verdade não demonstrável. Você não pode provar a fé. Não existe como comprovar e como demonstrar a fé fisicamente. Por isso ela é um dogma. O que é um dogma? Um dogma é uma verdade inquestionável, que você não venha questionar ou não venha pedir veracidade do dogma. Por exemplo, se eu disser para você, no âmbito religioso, Jesus está na Eucaristia, Jesus está no pão e o vinho durante a celebração do culto ou da missa, isso é um dogma. Ou seja, é uma verdade inquestionável que nós não podemos aqui optar por dizer ao interlocutor, me diz onde está a verdade, me mostra Jesus presente. Não tem como. Isso são dogmas de fé, exatamente porque não são demonstráveis. Então, dogma é esse fenômeno aí. O fenômeno religioso, todos eles, enfim, né, não se explica. Ele simplesmente existe, está aí.
o que se explica muitas vezes é que a ciência não consegue explicar. A ciência olha e fala, olha, do ponto de vista científico não tem como dizer nada. Tá aí, não vou, não, e a ciência é bem clara, eu não vou me manifestar, porque eu não conheço isso. Isso não é corriqueiro, esse processo não ocorre. Por exemplo, o de Santa Bernadette de Lourdes, que faleceu em 1879, né? E continua sua exposição na Capela Santa Bernadette, na França. A, a imagem dessa Bernadette, chamada Santa Bernadette de Lourdes, continua intacta. Do jeitinho que ela morreu, ela continua. E isso é um mistério, porque não tem explicação materializada, a ciência não consegue explicar, porque não houve nenhuma decomposição do seu corpo, e muito menos perdeu a coloração. Ela continua do jeitinho que ela morreu, ela está, até hoje. E vamos recordar aqui o ano que é, 1879. Continua igual. Então, esse é o mistério. Então, isso é um fenômeno religioso, que a ciência olha e fala, não tem explicação. Está aí, o corpo dela intacto. Um outro mistério que aparece, tem até algumas dúvidas, mas a gente vai deixar as dúvidas de lado, que é a questão do sudário, ou santo sudário. Esse santo sudário, na tradição religiosa, diz que foi esse pano que envolveu o corpo de Jesus quando morreu, né? Ficou estampado nesse pano o rosto de Jesus, ficou estampado as marcas das agressões de ser pregado numa cruz, as marcas das agressões do Calvário, do trajeto que ele fez da prisão até o local da crucificação, e ficaram todas as marcas neste pano. Então, segundo a tradição, esse pano foi o pano que envolveu Jesus no túmulo, e que os cientistas até hoje não conseguem explicar como que esse pano ficou, as características desse pano até agora não há uma explicação técnica, ok? O que seria o processo mitológico? Seria o processo religioso, um comparativo entre os dois. Como é que ficaria? Então, por exemplo, vamos ver o item, a religião e a questão mitológica. Então, a base da religião é a crença. A base da mitologia também é a crença. A forma da religião é a escritura, é a Bíblia, é o Alcorão, é o livro sagrado. A forma da mitologia é a questão narrativa. Então, aí, se a gente pegar, por exemplo, origem de Roma, o descobrimento do Brasil, algumas coisinhas que ocorreram ali, enfim, as questões Narciso, tal, tudo isso é narrativo, enquanto a Bíblia tá escrito, e as escrituras, seja o livro sagrado do Islã, seja a Bíblia, seja o Alcorão. A validade disso, dogma, fé na religião, a validade da mitologia, está na tradição, ou seja, a gente percebe que as coisas é assim, foram contadas assim. Quem transmite a religião? O sacerdote, os sacerdotes, enfim, os religiosos. E na mitologia, quem transmite? Os poetas, que daí constrói o processo histórico mitológico, né? Vamos para uma atividade agora, uma diferença entre mitologia e religião. Qual seria essa diferença? Comparação aí dessas três alternativas, dessas cinco alternativas, é a última, a letra E. O senso comum e histórico produz determinadas condições de prática social e concreta dos homens de uma época, né? Então, basicamente, voltando à questão, a semelhança, né, e uma diferença entre a religião e a mitologia. Curiosidade. Vamos para a parte de curiosidade, né?
O que um conhecimento precisa ter para ser considerado uma ciência? Qual é a característica, o que precisa ter para ser considerado uma ciência? Primeiro, um objeto de estudo definido. Vou estudar tal coisa. É isso, ok? Nessa polêmica toda, entra a questão da filosofia. A filosofia pode ser considerada uma ciência? Né? Então, a filosofia é considerada uma ciência? Não. A filosofia não pode ser considerada uma ciência, apesar que a filosofia, através da filosofia, se chega à ciência. A filosofia indica você um método. Mas, por exemplo, se pegarmos o que estuda, por exemplo, o psicólogo tem um objeto de estudo. A filosofia não tem esse objeto de estudo, por isso que ela não pode ser considerada ciência. Então, a filosofia, ela estuda todos os métodos, e não um método específico. E a ciência, ela se trata de um método específico. Então, por exemplo, eu vou estudar como é que o homem reage diante de um acidente, um acidente automobilístico. Como que ele reage? Isso é ciência. Agora a filosofia vai estudar como que ele reage diante de um acidente, como que ele reage diante do amor, como que ele reage diante de manifestação, como que ele reage... A filosofia faz vários estudos, por isso que ela acaba não sendo considerado uma ciência. Há pessoas que dizem que ela pode ser considerada uma ciência sim, uma vez que ela estuda o ser humano, mas não é só o ser humano, são as diversas situações, ok? Resumindo então, hoje nós vimos o conhecimento científico, conhecimento religioso e a diferença entre esses dois conhecimentos, ok? Então, a ciência nunca será contra a religião ou a religião contra a ciência. As duas se complementam e as duas são paralelas ou convergentes, tá bom? Muito obrigado por assistir a aula de hoje e até uma próxima.